Olá! Hoje a gente vai desvendar o complexo sistema que o Brasil criou para gerenciar seus imensos recursos naturais. Dá para pensar nisso como se fosse um manual de instruções de um dos países mais biodiversos do planeta. E o ponto de partida é justamente essa tensão. Sabe, de um lado, o Brasil é uma verdadeira potência do agronegócio mundial. Do outro, é um tesouro de biodiversidade. Entender as leis ambientais brasileiras é, no fundo, entender como o país tenta lidar com esse desafio todos os dias. Mas para a gente entender o hoje, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o passado. A relação do Brasil com o meio ambiente foi sendo moldada ao longo de séculos de história. Então, vamos mergulhar um pouco nisso. Olha, desde o comecinho, a história do Brasil está ligada a grandes ciclos de exploração de recursos. Começou com o pau-brasil, que deu nome ao país, né? Depois veio a cana-de-açúcar, o ouro, o café, até chegar no agronegócio de hoje em larga escala. Essa longa história de extração acabou criando a necessidade de um sistema mais formal para proteger o que ainda restava. E aí, para dar conta dessa complexidade toda, foi criada uma verdadeira rede de instituições. Vamos conhecer agora quem são os principais arquitetos e, digamos, os executores da política ambiental por aqui. É um sistema com várias peças, sabe? O CONAMA é tipo o cérebro, que estabelece as diretrizes. A PNMA é a espinha dorsal de tudo, a lei-mãe. O IBAMA é a linha de frente, quem fiscaliza. O Ministério do Meio Ambiente coordena tudo isso no nível federal. E, mais recentemente, surgiu o ICMBio, que tem um foco total na gestão das áreas protegidas. Agora, a principal estratégia para a conservação em grande escala se baseia numa ideia bem importante, que se divide em duas abordagens diferentes. É o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E essa imagem aqui ilustra essa divisão de um jeito perfeito. De um lado, as unidades de proteção integral. A ideia aqui é permitir só o uso indireto dos recursos, ou seja, sem consumir, sem coletar, sem causar dano. Do outro lado, as unidades de uso sustentável, que buscam um jeito de conciliar a conservação com o uso dos recursos naturais, mas de forma planejada. Para simplificar, a gente pode pensar em dois lemas. Na proteção integral, o lema é olhe, não toque. O foco é na preservação total, intocada. Já no uso sustentável, o lema seria algo como use sem esgotar. A meta aqui é buscar um equilíbrio onde a natureza e as pessoas possam coexistir e até prosperar juntas. Um exemplo clássico de proteção integral que todo mundo conhece é o Parque Nacional. Pensa aí no Parque Nacional do Iguaçu, com as cataratas, ou no da Tijuca, no meio do Rio de Janeiro. O objetivo é proteger aquela beleza, aquela ecologia e permitir que as pessoas visitem, façam turismo, pesquisa, mas sem extrair nada de lá. Agora, do outro lado, a gente tem a reserva extrativista, a RESEX. Aqui o conceito é completamente diferente. O objetivo é proteger tanto a floresta quanto as pessoas que vivem nela e que dependem dos seus recursos, como os seringueiros, os coletores de castanha. É um modelo que integra totalmente o ser humano na conservação. E essa ideia não surgiu do nada de uma hora para outra. Ela nasceu da luta social, da luta ambiental de pessoas como Chico Mendes, que defendiam que a floresta valia muito mais em pé, garantindo o sustento das populações, do que derrubada. É a prova de que conservação e justiça social podem sim caminhar juntas. Certo, a gente já viu as grandes áreas públicas. Mas e as propriedades privadas? A lei brasileira também tem regras específicas para cada fazenda, cada sítio, cada terreno rural do país. Vamos ver como isso funciona. A primeira regra importante são as áreas de preservação permanente, as APPs. Pensa nelas como se fossem as veias e artérias da paisagem. São áreas supersensíveis, tipo margens de rios, topos de morro, que precisam ser protegidas em qualquer propriedade, seja pública ou privada, para garantir a saúde ambiental de toda a região. E além das APPs, existe a reserva legal. Aqui, o conceito é que todo proprietário rural tem a responsabilidade de manter uma parte da sua terra com a vegetação original. É como se fosse uma contribuição privada para um bem público, que é a conservação do bioma inteiro. Agora, o que é realmente interessante é que essa porcentagem não é a mesma para todo mundo. E a diferença, olha, é enorme. Numa propriedade lá na floresta amazônica, a exigência é de 80% de reserva legal. Já na maior parte do resto do país, esse percentual cai para 20%. Isso mostra como a lei tenta ser mais rígida justamente onde a necessidade de conservação é maior. Então, no fim das contas, o que a gente tem é um sistema de muitas camadas. É uma teia que conecta as políticas nacionais, as grandes áreas de conservação e as regras específicas que valem para cada pedacinho de terra. Então, para a gente resumir e fechar o raciocínio, é fundamental entender esse fluxo.
Tudo começa com as políticas gerais. Depois, elas são aplicadas tanto nas grandes áreas protegidas quanto em cada propriedade rural. E por fim, órgãos como o IBAMA e o ICMBio são os responsáveis por garantir que tudo isso saia do papel e aconteça na prática. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. No papel, o Brasil tem um dos conjuntos de leis ambientais mais completos e robustos do planeta. A grande questão que fica é: será que o maior desafio hoje é aprimorar ainda mais esse manual? Criar novas regras? Ou será que o principal desafio é garantir que as regras que já estão escritas sejam cumpridas de verdade num país com dimensões de continente? Essa é uma pergunta que, com certeza, define o futuro ambiental do Brasil.